Boa noite a todos. É um prazer estar de volta hoje à noite. Estou doente, é melhor lavar suas mãos com álcool em gel. Mas hoje de manhã, quando eu faltei no EBF, eu tomei alguma coisa que tem sabor de limão, tinha sabor mais de desinfetante, mas me deu a força de 15 dinossauros e estamos aqui hoje à noite. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em João capítulo 13. João 13, capítulo 13 a 17, é o único lugar onde Jesus Cristo abre a sua alma falando com os seus. E nós vamos ver hoje à noite que as coisas que ele fala aqui não são coisas que você precisa orar para receber. São coisas que ele livremente dá como parte da salvação. Não são coisas que você precisa trabalhar para ter, são coisas que ele livremente dá para aqueles que são seus. Então, o grande contexto de João 13 até o capítulo 17 é o amor de Jesus Cristo para com os seus. Isso é o grande contexto. E você fala, David, por que não estamos em 1 Pedro? Eu te falo por quê. Em 1 Pedro, nós estamos entrando no assunto que Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai. Da última vez que eu preguei foi sobre Jesus Cristo, nós temos união como o Pai. E a segunda coisa que Pedro trata é que nós temos acesso ao Pai. E ele dá o exemplo que agora nós somos sacerdotes. E isso significa absolutamente para você nada para você e eu. Não temos sacerdotes. Não sabemos o que um sacerdote faz. Não sabemos o que um sacerdote é. Então eu escolhi deixar aquele assunto para eu poder estudar um pouquinho mais e tratar de João 13 hoje à noite. Vamos lá para João 13, que diz em versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui não por merecimento, não existe um de nós que merece a salvação em Jesus Cristo, que merece que o Senhor volte o seu rosto para nós com alegria e aceitação. Mas por maiores pecadores que nós somos, e nós somos, Senhor, grandes pecadores, o Senhor é um Salvador maior. A sua graça superabunda onde o nosso pecado abunda. O sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Que Cristo seja exaltado hoje à noite. Abençoe-nos, Senhor, com entendimento, com convicção, com louvor ao seu santo nome. Amém. Essa passagem de João 13 acontece na última semana de Jesus Cristo aqui neste mundo. É quinta-feira, mais ou menos, nessa semana de paixão. Na segunda-feira dessa última semana, Jesus Cristo entra em Jerusalém. Ele é recebido, louvado com hosanas e aleluias. Essas mesmas pessoas que chamaram ele de Messias e Rei são as mesmas pessoas que chamam para ele ser crucificado. Não adianta chamar Jesus de Senhor e Rei. Precisa fazer o que esse Senhor e Rei manda. Senão você é hipócrita como estes de Jerusalém. Na terça-feira, Jesus entrou no templo e jogou para fora os cambistas, os vendedores e todas aquelas pessoas. E começando a partir de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ele estava ensinando, dando parábolas, mostrando aos seus discípulos como seria o fim dos templos.
E aquela noite de quinta-feira, ele vai com os seus discípulos para o cenáculo, e é onde nós encontramos ele aqui. Na noite de quinta-feira, os judeus do norte da Galileia sacrificavam a ovelha pascual. E você lembra que a Páscoa era um memorial judaica que comemorava a libertação de Deus tirando Israel de Egito. Isso era a Páscoa. Naquela noite, em Êxodo, o anjo da morte passou por toda a terra de Egito. Ele não estava procurando quem era digno. Ele não olhava dentro das casas das pessoas para ver quem merecia viver. Ele simplesmente olhava o sangue na porta. E isso é muito importante para nós lembrarmos também. Jesus Cristo dá o seu sangue e Deus não nos julga se merecemos ou não. Ele nos olha somente, está abaixo do sangue de Jesus Cristo. Nessa noite, Jesus Cristo vai sair pelas ruas desertas de Jerusalém. Ele vai atravessar um riacho chamado Kidron e ele vai entrar no jardim de Getsemane. Ele vai começar a orar em agonia nessa quinta-feira à noite, passando a meia-noite até chegar sexta de manhã. Sexta de manhã, ele vai ser traído por um beijo e ele vai estar presente diante de um grupo totalmente hipócrita, falso e corrupto. E depois, sexta-noite, quando os judeus do sul do país sacrificam as suas ovelhas, Jesus Cristo será sacrificado como nossa ovelha. Então, os eventos dos próximos 5 capítulos acontecem nessa quinta à noite, João 13, 14, 15 e 16. Mas a primeira coisa que você percebe aqui nessa passagem é que nós podemos ter uma visão do coração de Jesus Cristo. Neste momento, Jesus tinha todo o direito de ser focado em si mesmo. Ele iria ser sacrificado. Ele sabia que seria traído. Diz no nosso texto que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, sabia que iria orar, que iria suar sangue. O que tinha no seu coração? Ressentimento por causa dessa traição? Nojo por causa dos 11 apóstolos brigando entre si, qual deles era o maior no reino dos céus? Será que ele tinha raiva ou amargura pelos 11 e por nós, cujos pecados ele carregaria na cruz do Calvário? Observe o que diz nosso texto. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O coração de Jesus Cristo, ele está pensando sobre os seus, ele vai à cruz amando os seus, e ele coloca em destaque como Cristo nos ama. Diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos ama na quantidade, a mais extensa quantidade que um Deus todo-poderoso consegue amar. E ele nos ama pela mais extensa duração que um Deus pode nos amar. Isso é o tamanho do amor de Jesus Cristo. A largura, comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo excede todo entendimento. Mas olha mais de perto em versículo 1. Você vai perceber que o amor de Cristo para com os seus é inviolável. Não quebra, nunca para. Você vê que nada muda, nada influencia, nada afeta o amor de Jesus Cristo
para com você e eu e todos que estão em Jesus Cristo. Foi lindo ouvir Romanos 8, 38. Vamos voltar para Romanos 8, 38. Paulo declarando abertamente. Eu sempre escuto essa passagem com texto de funeral. Não sei porquê, mas é um conforto com certeza. Mas creio que é o maior conforto para aqueles que ainda estão vivos. Porque aqueles santos que já foram, já estão na presença maravilhosa de Jesus Cristo. Lemos então, versículo 38. Estou bem certo, de que nem na morte, nem na vida, então não o começo nem o fim da nossa existência, nem nos anjos acima de nós, nem nos principados, pessoas com mais autoridade, nem nas coisas do presente e também nem do porvir. Isso não vai nos afetar. Nem na altura, nem a profundidade, nem, se tivesse alguma dúvida, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende que isso é alguma coisa que Jesus Cristo nos dá? Não merecemos. Ele dá este amor infinito em capacidade e em duração. Não é um amor romântico, não é um amor sentimental, não é um amor emocional, é fixo, eterno e providencia salvação eterna, bênção eterna e glória eterna. O amor de Cristo é gracioso. Nós não merecemos. O amor de Cristo é soberano. Ele veio à nossa procura em primeiro lugar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos redime. Ele que veio buscar aqueles que estavam perdidos. É um amor incondicional. Ele sabia dos seus pecados e dos meus pecados. Ele sabe de todas essas coisas. E mesmo assim, Ele ama tão completamente. É um amor fiel que dura até o fim e nada poderá nos separar. É um amor que leva Ele a interceder. Estava ausente do mundo, Ele subiu à mão direita do Pai, intercedendo por nós. É um amor sacrificial. Demandou o maior sacrifício e é um amor generoso. Então, isso que nós vemos aqui, um amor abundante, incompreensível, soberano, incondicional, redentor, fiel, intercessor, sacrificial e generoso. Isso é o amor de Jesus Cristo em João 13. Mas nós queremos olhar a passagem de versículo 2 até o versículo 17, hoje à noite. João 13, de 2 a 17, é um dos momentos mais conhecidos da vida de Cristo. Eu quero que você considere esse evento no contexto maior do amor de Jesus Cristo. Nota, por favor, em primeiro lugar, que a humildade é a alma do amor. A humildade é a alma do amor. Somente pessoas humildes, isentos de orgulho. Eu não estou falando de poder aquisitivo. Somente pessoas humildes conseguem amar. E nós vamos ver isso aqui hoje à noite. A sua capacidade de amar é diretamente ligado com a falta de orgulho que tem no seu coração. O mais humilde que você é, o menos interessado você se torna em si mesmo. E a maior capacidade que você tem de se interessar pelas outras pessoas. Amor bíblico e verdadeiro é devoção inteira para as necessidades, o bem-estar, a bênção da pessoa amada. Pouca consideração para o que eles ganham em retorno disso. Isso é o amor bíblico e verdadeiro.
Na sua forma mais pura, amor bíblica é altruísta, completamente indiferente para ganhos pessoais, para vantagens ou satisfação pessoal. O amor bíblico é um compromisso completo e inteiro. A alegria, satisfação e preenchimento de qualquer outra pessoa, a qualquer custo, a qualquer hora. Isso é o amor. Paulo resume o assunto do amor em 1 Coríntios 13, versículo 5, com estas palavras: o amor não procura os seus interesses. E a vida de Paulo era uma pregação expositiva sobre essas palavras. O amor não procura os seus interesses. Em 1 Coríntios 12, 15, Paulo diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Totalmente indiferente ao custo pessoal. E quando estamos falando de custo pessoal, olha o custo que Paulo pagou em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 23 a 29, ele começa a listar o que custou ele levar o evangelho. Lemos: são ministros de Cristo, falou como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além de tudo isso, das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E depois ele fala sobre a empatia. Quem enfraquece, que eu não sinto fraco junto, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que não me inflame. A vida dele era uma pregação sobre amor, não procurando os seus próprios interesses. Por que estou fazendo isso, diz Paulo? Por que chegou a esse ponto de ministrar aos coríntios, sendo que era tão difícil? E tendo esse espinho na carne, que eram os professores, mestres falsos, que entravam na igreja de Corinto e quase dilaceravam o povo inteiro. Por que eu faço isso, diz Paulo? Porque nunca foi sobre mim. Nunca foi do meu interesse. Foi inteiramente do interesse dos irmãos conhecer a Jesus Cristo. Um dia ele colocou a sua cabeça no bloco e assim deu a sua vida. Sua vida, sacrifício após sacrifício, mostrando que o amor bíblico e verdadeiro não busca, não procura os seus interesses. E você fala, cara pálida, você tem outro exemplo? Tenho. Filipenses capítulo 2, o nosso próprio Senhor, Jesus Cristo. Versículo 6 até o versículo 8. Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Jesus era Deus e homem. Não houve influência nessas duas coisas. Era Deus e homem. E ele não julgou como usurpação
no grego quer dizer, ele não procurou essa divindade como alguma coisa a se acatar, a segurar, a não abrir mão. Antes, ser o igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele tirou a divindade? Não. Ele abriu mão de todos os direitos da divindade. Ele abriu mão de todos os privilégios da divindade. Ele poderia ser bem imortal aí na cruz. E ele abriu mão disso. Por quê? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que tudo isso? Porque ele desceu para morrer como um criminoso, da pior forma de morrer que o Império Romano poderia imaginar. Ele não merecia isso, ele veio porque ele nos amou, morreu para tomar os nossos pecados e subiu para interceder por nós. Como diz em João 13, versículo 1, o amor amado os seus até o fim. Deixa eu procurar aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você é um cristão em Jesus Cristo, você tem a capacidade e o mandamento de amar de igual forma. De amar de igual forma. Em 1 João 4, versículo 20, nós vemos a maneira como o amor mostra a nossa condição perante Deus. 1 João 4, 20, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Começa por aí, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como é que você mostra que você é um cristão? Como é que você testifica de Jesus Cristo? Como é que você tem a segurança da sua condição perante Deus? Não é de dar a sua vida, nem tirar a vida dos outros, é amar. Isso é a maneira de mostrar que somos filhos de Deus. Agora, voltando para João 13. Só para te dar um contexto. É o momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E lavar os pés naquele tempo era uma necessidade. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que até hoje lavar os pés é uma necessidade. É bíblico ter pezinhos limpos. Você lava os seus próprios em casa, fica à vontade. Eu não quero que vocês esqueçam disso, tá bom? Eu não quero que vocês perdem amigos por causa disso. Se eu pudesse escrever uma dissertação, eu escreveria sobre a importância e os benefícios e vantagens de ter pés limpos. Mas vamos adiante, eu quero que você entenda isso, mas vamos adiante. Em tempos antigos, as sandálias que eles vestiam não protegiam os seus pés das ruas e estradas de terra ou ruas e estradas de barro. Portanto, os seus pés sempre eram como os pés de cascão. E toda casa tinha um lugar para um recipiente de água para que pudesse lavar os seus pés, para que você não levasse essa sujeira para dentro da casa. Tem algumas pessoas até hoje, quando eu dava aula presencial, eu ia na casa de um japonesinho, eles me pediram a tirar os meus sapatos. Pediram só uma vez. Quase infartaram do chulé. E daí para frente não pediram mais. Mas eles ainda fazem isso hoje. E era o escravo mais humilde, o escravo mais insignificante que fazia essa obra de lavar os pés. Porque era o trabalho mais humilhante, degradante,
não precisava ser capacitado, não era divertido, mas era necessário. Então eles estão aqui hoje à noite, quinta-feira à noite, no cenáculo. E o ministério de Jesus Cristo está chegando ao fim. Ele vai voltar ao Pai. Parece que seria o momento adequado para alguns dos discípulos lavar os pés dele, como aquela mulher que lavou os pés de Cristo com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Mas não. Em Lucas 22, versículo 24, Lucas relata qual era o clima desses 5 capítulos. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Parece uma conferência batista, não parece? Parece. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Estavam tão envoltos na sua própria honra e dignidade que eles não queriam servir. E o que Jesus faz? Primeiro, João 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Debaixo da inspiração de Jesus Cristo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, João escreve essa afirmação inspirada. Ele coloca como contexto o amor de Jesus Cristo para homens que não merecem, para homens fracos, para homens arrogantes, para homens estúpidos. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então nós vemos aqui um contraste. Jesus amando aos seus até o fim. Em versículo 2, nós vemos Judas Iscariotes. Nós não entendemos Judas Iscariotes. Ele viveu com Jesus por 3 anos. Ouviu tudo o que Jesus falou. Viu tudo o que Jesus fez. Ele viu a absoluta perfeição da vida de Jesus Cristo e depois ele se entrega a Satanás. Versículo 27 de João 13. Olha, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Pensa de um homem que perdeu oportunidades, era Judas Iscariotes. Mas por que João menciona ele aqui em versículo 2? Porque o contraste é tão instruidora. Coloca um pano atrás dessa cena toda, o ódio mais terrível contrastado com o amor mais puro. Você entende que cada vez que Jesus Cristo falhou de cumprir a ambição, a ganância de Judas, Judas odiava ele mais. Um escritor diz assim: queria que o beijo de Judas, o beijo de traidor que Judas deu, era apenas uma vez. Mas no senso espiritual, Jesus precisa tolerar isso 1000 vezes até esta hora. Para confessar ele com a sua boca, mas negar ele com a sua conduta. Para exaltar ele aos céus, mas não chamar ele de Senhor. Para cantar hinos entusiásticos para ele, enquanto pisa o evangelho dele debaixo dos seus pés. O que é isso, senão o beijo de Judas? Ainda existem Judas hoje na igreja. Terceira coisa, versículos 4 e 5. O amor manifesto. Então, nós vimos em versículo 1 o amor afirmado. Versículo 2, o amor rejeitado por Judas. 3, o amor manifesto.
Levantou-se da ceia, versículos 4 a 5. Tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estavam cingidos. Então eles já estavam tendo essa refeição. E naqueles tempos eles reclinavam. Então tinha os pés de alguém perto da sua cabeça. E que nojo! A refeição está em andamento. Todo mundo incomodado com o pé sujo do outro, mas ninguém fazia nada. E Jesus, ele falou, levantou-se da ceia, enquanto os outros ainda estavam comendo e bebendo, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele precisa fazer o que os outros recusavam fazer. Agora, para um pescador, lavar os pés de outro pescador é uma coisa incrivelmente pequena. Mas para o Criador do universo, lavar os pés desses homens arrogantes que estavam brigando, cheios de orgulhos, isso é amor manifesto. Eles tinham memórias tão curtas. Se você olhar em Mateus 23, você verá que Jesus Cristo, naquela mesma semana, falou para eles. Mateus 23, versículo 11, Cristo diz: mas o maior dentre vós será vosso servo. Ninguém lembrou disso. Quem é o maior aqui entre nós? Quem é o maior aqui entre nós? Aquele que serve mais? Não sei. Vamos tentar outra forma. E Jesus faz isso. E você pode imaginar como as coisas ficaram silenciosas quando um rabino do sistema judaico, quando o Filho de Deus começa a lavar os pés destes pecadores. Epa, não pode acontecer, algo está errado aqui. E Pedro, ele articula isso em versículo 5. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, João 13, 5, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Senhor, isso é um contraste, porque Pedro sabia. Se os outros não, Pedro sabia quem era Jesus Cristo. Em João 6, 69, temos a declaração de Pedro que tu és o Santo de Deus. E Pedro, também por confissão própria, entendia muito bem quem ele era. Em Lucas 5:8, uma das primeiras coisas que Pedro fala a Jesus Cristo, registrado em Lucas 5:8. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, Pedro sabia quem era o Senhor. E ele sabia que ele não é digno. Por isso ele fala: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Não tem algo errado aqui? Olha a resposta em versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Jesus está dizendo: você não entende o que vai acontecer. O Filho do Homem veio para ser humilhado e crucificado. Na cabeça de Pedro, ele achava que o Messias iria estabelecer o seu reino de forma triunfante, depois iria enviar para fora os opressores humanos, e ele então seria Senhor e Rei sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o mundo todo. Mais tarde, todos os discípulos entenderiam que era necessário Jesus Cristo ser humilhado, crucificado, morto e ressurreto. Mas nesse momento eles não entendiam. Versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. Eu gosto dessa mudança. Eu me simpatizo muito com Pedro. Ele é super impulsivo. Parece uma criança de 2 anos em corpo de homem, apóstolo. Olha em versículo 9.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele vai de um extremo até o outro, num piscar de versículos assim. Mais do que qualquer coisa, Jesus queria, mais do que qualquer coisa, vamos fazer isso de novo. Pedro queria um relacionamento com Jesus Cristo. E se Cristo está falando, você precisa se banhar, então bora tomar banho. Bora tomar banho. Mas o que Jesus está falando aqui sobre esse lavar foi primeiramente mencionado em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Jesus está dizendo, não é banho no sentido físico. É banho que somente o Filho de Deus pode dar, que te purifica de todas as suas imundícias. Paulo, voltando a esse assunto em Tito 3:5, escreve: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Pedro precisava dessa limpeza, dessa lavagem espiritual. E por isso Cristo não vai parar a sua humilhação. Porque sem a humilhação de Cristo, sem a obediência de Cristo até a morte, não haveria este lavagem. Não haveria sangue. E se não tem sangue na porta, adianta Deus procurar alguém digno dentro para o anjo da morte não ceifar. João 3:13, versículo 10. Pedro queria o banho inteiro. E o que Jesus fala? Quem já se banhou não necessita de lavar senão nos pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus diz, não há relacionamento seguro com Deus, a não ser que essa pessoa é lavado por Jesus Cristo. Atos 4:12, memoriza. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É em Jesus Cristo que nós temos a regeneração, que nós temos o perdão, que nós temos a purificação dos nossos pecados. É inteiramente Jesus Cristo. E Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, você não precisa ser salvo novamente. Você só precisa fazer alguns ajustes. E é da mesma forma que nós vivemos a vida cristã. Nós não precisamos ser salvos de novo e de novo e de novo, vir à frente, ser batizado. Não. Olhe em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso descreve você e eu. Nós somos salvos, mas nós passeamos por este mundo, sujamos as mãozinhas e as patinhas e precisamos confessar isso a Ele. E Ele limpa, Ele não salva novamente, você não perde, pois ganha a salvação. Adoro isso. Ele simplesmente limpa, porque Ele é fiel e justo. Quarto ponto, o amor ordenado. João 13:12-17. Eu vou fazer 5 versículos em menos de 5 minutos. Olha só. João 13:12-17. Depois de lhe teres lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu
o fiz, façais vós também. em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, esse é o versículo chave. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus, ele vai direto para a aplicação e fala: olha, esse exemplo aqui, nessa coisa tão pequena e trivial, mas necessário, ama desta forma. Ama de forma humilde, nas coisas mais simples, nas necessidades mais pequenas da vida, ama dessa forma. Ama no nível inferior do amor, onde ninguém quer fazer, vai lá você e faz, para ajudar o seu próximo. Eles estavam brigando sobre quem era o maior, e Jesus fala: se eu sou o mestre e senhor, e eu fiz isso, não convém vocês, como meus servos, fazer a mesma coisa? Como é que você ensina as pessoas a amar? Como é que você ensina a igreja a amar? É com pregação ou é com exemplo de amor? Ora, em versículo 17, se, que no grego significa desde que, é uma coisa de certeza. Ora, desde que sabes estas coisas, bem-aventurados se, novamente, desta maneira não significa desde que, é muito mais incerto. Então, de um lado temos o se, certíssimo, mas do outro lado, se as praticares. Agora, bem-aventurado no grego e no hebraico é muito difícil de traduzir, porque tem um significado maior do que a própria palavra. No hebraico dá a entender alguma coisa que te dá plena certeza e conforto. E no Novo Testamento simplesmente tenta traduzir aquela palavra. Mas biblicamente, nós interpretamos bem-aventurados como Deus Pai olhando para alguém pecador e aprovando ele com um sorriso por causa do sangue de Cristo. Isso é bem-aventurança. Você quer isso? Ame sacrificialmente, de forma altruísta e humilde, sem pensar sobre vantagem pessoal, satisfação pessoal, completamente esteja compromissado com o bem-estar, alegria e necessidade uns dos outros. Dessa forma você terá a bênção que você é filho de Deus. Você terá a certeza da sua salvação. Outra bênção é que o mundo saberá que você é de Jesus Cristo. O evangelho será levantado, Cristo será exaltado. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te damos graça pelo tempo maravilhoso, como a sua palavra nesta passagem é memorável, essa ilustração que deveria estar sempre à frente nas nossas cabeças, Senhor, nas nossas memórias. Senhor Deus, nos dê a graça de ser fiéis em amar como o Senhor nos amou. Que nós não amamos de forma sentimental e só por aparência, mas em verdade e em serviço verdadeiro. Senhor Deus, ajuda-nos a amar uns aos outros nas nossas famílias, uns aos outros aqui na igreja, uns aos outros com os nossos irmãos e pecadores que nos cercam. Em nome de Cristo que oramos. Amém.